Nosso tema de hoje, projeto de vida, é a consciência ambiental. E fala um pouco sobre a cidadania, mais a consciência sobre a importância da preservação do meio ambiente, tá bom? Eu vou fazer o mesmo esquema, vou continuar lendo e explicando, tá bom? Logo de cara, a gente tem uma perguntinha aqui no texto. Na verdade, são 3 perguntas, né? A primeira é: como você exerce sua responsabilidade com o ambiente? Você se preocupa com as consequências ambientais de suas ações? E de que maneira você avalia a posição do ser humano como agente transformador no processo de preservação do ambiente? Então, algumas perguntinhas aí para vocês pensarem sobre esse tema, tá bom? Vamos lá. E o texto segue também falando sobre a natureza como um bem comum de todos, né? Deixa eu só ver como tá aqui a gravação. Eu vou ficar de olho na gravação porque tá caindo muita gravação, tá? Como seres sociais, os seres humanos organizam-se em comunidades que partilham de semelhanças étnicas, culturais, políticas, religiosas de um espaço de convivência, extraindo dele recursos para sobreviver. Então, o texto está mostrando que nós, enquanto seres humanos, a gente vive em grupo, a gente partilha de algumas semelhanças, ou seja, gostos em comum, cultura em comum, que a gente extrai da natureza os recursos para a gente viver, né? Para viver e para trabalhar. Considerando o ambiente como um bem de todos, ou seja, um bem comum, é dever da humanidade buscar o equilíbrio da relação que estabelece com ele. Então, nós devemos buscar o equilíbrio entre o nosso sustento, né, ou seja, a extração dos recursos da natureza, mas também o equilíbrio para que a natureza também não desgaste, para que a gente não desgaste todos os recursos, para a gente também não ficar sem esses recursos futuramente. Ou seja, a devastação da natureza. Então, seria um uso sustentável da natureza. No entanto, observa-se uma desarmonia nessa relação entre o ser humano e o ambiente. E com o avanço da industrialização, esse desequilíbrio tem ficado cada vez maior. O progresso desencadeou muitos problemas ambientais, como o desmatamento, a poluição de rios e mares e extinção de várias espécies de animais. Então, aqui também é uma analogia sobre o processo de industrialização, né, de avanço do processo capitalista de produção e as implicações que tem na natureza, né? Que a grande indústria, na verdade, é quem polui, é quem desmata, né? O agro, né? A agropecuária também, quem desmata, quem polui rios, mares, né? Que por conta dessas poluições a gente perde várias espécies de animais, né? É isso que o texto está ressaltando aqui. Você deve estar se perguntando, e o que eu tenho a ver com isso? A resposta é: não há como pensar em um projeto de vida sem considerar a questão ambiental, que é de sua responsabilidade e também de todos os habitantes do planeta. Os bens oferecidos aos seres humanos pela natureza são finitos, ou seja, ao utilizar a natureza, a gente precisa ter consciência e noção de que todos os bens que lá estão, eles têm um fim, né? Eles podem acabar, sim, que a gente não vai presenciar isso, mas nossos netos, tataranetos, os nossos ascendentes, né? Eles vão ser afetados por essa questão. Apenas uma pequena parcela de água... Observe, por exemplo, os percentuais de situação da água no mundo. No gráfico ao lado, apenas uma pequena parcela é de água doce, logo o seu uso deve ser feito de forma consciente. Então, tem um gráfico aqui, gente, que mostra como que é a situação da água e da sua distribuição no mundo, né? 97,5% da água do mundo inteiro é salgada, ou seja, ela não serve para o uso, né? O uso potável, para a gente beber. 2,5% é de água doce, aqui é a água que a gente pode beber, né? Tratar e beber. 69% das águas estão nas geleiras, 30% estão subterrâneas, nos aquíferos, e 1% está nos rios. Aí está falando aqui que é a Fonte Nacional de Águas, né, sobre a situação da água no mundo. A conscientização ambiental e ecológica envolve um conjunto de saberes
que tem uma finalidade prática ou transformativa. Seu objetivo é diagnosticar os problemas ambientais e que afetam a cada região do planeta, melhorar o modo como o ser humano se relaciona com o ambiente e construir alternativas que garantam a continuidade da vida de modo saudável, promover a preservação de todas as espécies. Então aqui está comentando sobre a questão da conscientização e sua importância, né? Na verdade o objetivo é isso, preservar o meio ambiente e garantir uma vida saudável para todos, né? Cada região do planeta. Há pessoas para quem as questões ambientais não são tão relevantes. E elas só começarão a se preocupar com algum problema no ambiente quando sofrerem os impactos negativos causados por certas negligências. Por exemplo, quando a poluição afetar sua saúde ou quando se deparar com a falta d'água. É isso, as pessoas só lembram do meio ambiente quando sente a falta desses recursos, né? No entanto, há pessoas que reconhecem a importância de preservar os recursos naturais e se engajam ativamente na conscientização de outras para questões ambientais. Essas pessoas são os ativistas, né, ecológicos. Eles se importam com a conscientização e a preservação do meio ambiente a ponto de entrar em grupos, de participar de atos, né, de manifestações, de reivindicarem políticas públicas para obrigar essas empresas, as empresas que mais utilizam os recursos naturais, a preservação. Não só as empresas, mas as pessoas também, né, os cidadãos. Elas entendem que essa causa, além de individual, é coletiva e urgente e promovem ações práticas e efetivas para alterar o rumo que o planeta vem tomando, de modo a alcançar efeitos positivos para todos. Como eu falei, são as pessoas mais engajadas, né? Aí aqui também está indicando um filme, um documentário, na verdade. O nome é O Amanhã é Hoje, que é de 2018, tem 24 minutos, tá? E eu vou passar esse documentário para vocês logo, daqui a pouco. Vou buscar no YouTube e a gente vai assistir. Continuando então, né? Como eu falei, daqui a pouco a gente assiste esse documentário. E aí o texto segue falando sobre a postura, né? A postura de quem aprendeu essas questões e como pôr isso em prática. Então chama-se Em Busca de uma Nova Postura. Quem nunca sentiu vontade de comprar algo apenas porque estava em promoção ou com um preço muito atrativo? Que é uma pergunta, né? Ou um preço muito atrativo. A todo momento, as pessoas estão expostas a anúncios, propagandas e uma série de outros estímulos que aumentam o consumo, gerando consequências à conservação do ambiente. Então, o consumo desenfreado também, né, causa a degradação do meio ambiente, porque quanto mais você consome, mais produtos deverão ser produzidos, né, a indústria não dá conta, então, produzir cada vez mais. Para que essa produção ocorra, é preciso extrair da natureza toda a matéria-prima, né? E a maioria das vezes essa extração não é feita de forma consciente, então é só através da degradação e não nada de reconstrução, né? E então a gente acaba prejudicando nessa questão. Você gera mais lixo, você gera mais produção, gera mais lixo e tudo mais. E aí você colabora com a degradação do meio ambiente. Como consumidores, os seres humanos podem fazer uma grande diferença se analisarem seus hábitos de consumo. Se analisarem que seus hábitos de consumo impactam positiva ou negativamente a preservação do meio ambiente. Você e sua família, por exemplo, sabem a quantidade de lixo que produzem em casa? Sabem para onde vai esse lixo? Costumam descartar materiais que podem ser reciclados ou reaproveitados de maneira adequada?
Começar a pensar nessas questões pode ajudá-la a reverter seus hábitos de consumo. Então, essa parte do texto é mais um chamamento, né, para a gente observar nossos hábitos de consumo. Se a gente está consumindo só o necessário mesmo, se a gente estamos tornando pessoas consumistas, se os nossos hábitos dentro de casa com relação à reciclagem, ao uso melhor de todos os produtos que entram na nossa casa, né? Se a gente descarta também de forma adequada, e que isso faz parte da ideia de cidadania também, né? Pensar em como utilizar da mesma melhor forma todos esses produtos que realmente nós necessitamos e como descartar. Depois a gente tem um trecho aqui que faz uma conexão com as ciências humanas e sociais aplicadas, né? Que vai falar um pouco sobre a Revolução Industrial. A Primeira e Segunda Revolução Industrial ocorreram entre os séculos XVIII e XIX na Europa e se caracterizaram por um conjunto de mudanças econômicas e tecnológicas. Suas principais particularidades foram a substituição do trabalho artesanal pelo trabalho que utilizava as máquinas. Bom, eu vou além, né? Além dessa substituição do trabalho artesanal pela utilização da máquina, com a Revolução Industrial também você tem a criação da mão de obra livre, né? Onde o trabalhador vai vender a sua força de trabalho e não troca de um salário. Você tem a criação de acordos agora, né? Para que essas pessoas trabalhem não mais para si, mas para o capital, né? Para a produção. Nesse momento mais são as fábricas e as produções industriais já são em grandes escalas, mas ainda não alcançam o patamar que a gente conhece hoje em dia. Isso vai mudar também totalmente as formas de nos relacionarmos, né? Isso vai afetar todo o nosso comportamento, porque aquilo que afeta a economia de uma sociedade costuma afetar as relações sociais em geral. Inclusive, com o advento e o avanço da tecnologia, né, tão fomentada durante as revoluções, os dois períodos da Revolução Industrial, vai impactar diretamente na educação. E o texto segue. A primeira Revolução Industrial, conhecida como Revolução Tecnológica, foi de 1760 a 1860. Então, 100 anos aí, né? O aprimoramento das máquinas a vapor contribuiu para o processo de industrialização. Segunda Revolução Industrial foi entre 1860 e 1900, né, que já é século XX, com a invenção do motor de explosão e o desenvolvimento de produtos químicos que vão marcar essa fase. Com o surgimento da indústria, além dos impactos ambientais, ocorreram grandes transformações na economia mundial, nos processos produtivos, nas relações de trabalho e na vida da humanidade. Como eu falei anteriormente, né? Houve impacto na vida no geral. Essas mudanças consolidaram o sistema capitalista, permitindo o surgimento de novas formas de organização da sociedade. Atualmente, vivemos uma fase que pode ser considerada a terceira Revolução Industrial, ou Revolução Técnico-Científica e Informacional, a qual começou em meados do século XX e continua ocorrendo nos dias atuais. É quando surgem os computadores, o fax, o celular, entre outras tecnologias. Bom, essa última parte está falando do atualmente, né? Como que a gente foi impactado atualmente com essa terceira fase da Revolução Industrial, que é o advento da internet, das tecnologias e das mídias sociais, etc. Agora a gente vai ver o vídeo, tá? Que eu comentei, que eu ia passar para vocês. E a gente se vê semana que vem. Depois desse vídeo a gente vai terminar a aula, tá bom? Um abraço. Até a próxima. Só mais um minuto aqui que eu já vou passar o vídeo para vocês. Só mais 15 segundos, tá bom? Vou guardar aqui.